Boa noite, amigos. Nós recebemos hoje, com muito prazer, um dos grandes nomes da medicina pernambucana, endocrinologista, Dr. Gustavo Caldas. Dr. Gustavo, por que é que o senhor aderiu à endocrinologia quando se formou? Isso é uma história de 35 anos atrás e tinha um professor amigo meu, Dr. Ney Cavalcante, que me estimulou muito, Dr. Francisco Bandeira, a fazer essa especialidade. E na época, a gente primeiro tinha que fazer clínica médica para depois fazer endocrinologia. Então eu fiz clínica médica, depois fiz um período de fellowship, que a gente chama em Londres, e aí voltei para trabalhar na endocrinologia, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Doutor Gustavo, é verdade esses índices que se diz que 60% dos brasileiros estão acima do peso? Existe mais de 60% de pessoas que estão, porque o que a gente chama de obesidade é diferente de sobrepeso. Sobrepeso é um índice que se calcula pelo peso pelo quadrado da altura, que varia de 25 a 30. Então, esse número realmente é alarmante. Mas quando se vai para a obesidade em si, em que o valor é acima de 30, então esses valores caem um pouco, mas mesmo assim é muito grande. Então, a preocupação que se tem hoje, que a obesidade é um problema de saúde pública, como também o diabetes mellitus. O termo eu acho horroroso. Obesidade mórbida. O que é obesidade mórbida? Já me lembra logo que o cara vai morrer. A obesidade mórbida é quando você tem esse índice de massa corporal acima de 40. É nessas situações em que você faz a cirurgia bariátrica, ou aquela cirurgia para reduzir o estômago, para poder perder um peso significativo e diminuir as chamadas comorbidades, diabetes, hipertensão, problema de dores no joelho. Então, assim, a cirurgia mórbida hoje está sendo feita com de uma técnica mais recente e que permite que a cirurgia seja feita de forma mais rápida. Perde-se uma quantidade suficiente de peso e a qualidade de vida também melhora bastante. Doutor Gustavo, é verdade que todo menino gordinho vai bater num adulto obeso? A chance é grande, tanto que existe em 1990, 1992, a gente fez um programa chamado Escola Saudável, que era tentar fazer, isso foi no Brasil todo, quando a gente dirigia a Sociedade de Endocrinologia no Brasil. Essa escola saudável era a tentativa de prevenir o ganho de peso das crianças, porque uma vez que a pessoa ganha peso, a dificuldade para perder é muito maior. Então, o sentido era de prevenção. E aí as escolas preparavam lanches de forma de frutas, sanduíches assim, de forma colorida. E isso deu um grande retorno do ponto de vista para a sociedade. Mas, mesmo assim, não vencemos a batalha, pois o número de crianças que continuam crescendo obesas vão ter dificuldade realmente de perder peso. Antigamente, doutor Gustavo, tinha o tal de bebê Johnson, né? O bebê Johnson era um concurso, era tudo gordinho, né? Era bebê Johnson. O senhor pegou o bebê Johnson? Peguei bebê Johnson, tá certo? Só que hoje em dia o sentido é inverso. O bebê Johnson, aquela criança gordinha, bonitinha e tal, aquilo ali poderia ou pode se tornar um adulto ou um adolescente obeso, e a reversão da obesidade é difícil. É preciso, muitas vezes, utilização de medicamentos que alguns já foram até aprovados para crianças acima de 12 anos de idade. A Covid-19 agiu nessa área da endocrinologia? Agiu muito. Agiu aumentando o risco de diabetes, aumentando o risco de doenças da tireoide, alguns casos de atingindo a hipófise, que é uma glândula no centro da cabeça. Então, teve um papel assim, muito significativo, especialmente porque se usava uma droga chamada corticoide, e o corticoide aumenta a fome, faz aumentar a glicose,
Então, teve um papel muito significativo na endocrinologia. E também um problema para as crianças é o fast food, né? Esse é terrível porque é extremamente calórica a alimentação, né? E às vezes eles colocam em promoção o combo, que é o sanduíche com mais o refrigerante e batata frita. Então, são alimentos extremamente calóricos. Então, o fast food devia ser desestimulado. Nesse programa da Escola Saudável que a gente fez para a Sociedade de Endocrinologia no Brasil, algumas cantinas utilizavam o fast food como uma forma de diminuir a inadimplência da escola. Então, entregavam, terceirizavam um fast food e aí, naturalmente, o número de crianças obesas aumentavam. E como é que o senhor administrava com os seus filhos quando eles eram pequenos? Era o senhor ou era a dona Madalena que administrava? Não, sempre os dois administravam. Eles não gostavam muito de verduras como hoje em dia gostam, né? Aliás, nenhum menino gosta de verdura, não sei por que é isso, né? É difícil você ver uma criança gostar de verduras, de frutas, legumes, mas a gente tem que ir introduzindo e a partir que eles vão crescendo, eles vão começando a ter uma tendência maior a alimentos à base de verduras e frutas, porque hoje em dia eles têm uma tendência, o adolescente, a ter uma dieta mais saudável, especialmente porque fazem academia e tem esses alimentos à base de proteína, que faz ganhar um pouco de massa muscular. Agora também, né, doutor Gustavo, o senhor há de convir que o tal do celular faz com que as crianças não tenham atividade física, né? Passa o dia todo ali no celular, daqui a pouco está ficando míope e está engordando, né? Está engordando e é engraçado às vezes, quando você vai a um restaurante e a primeira coisa que o garçom traz antes do menu é um tablet para a criança ficar se divertindo ali e comendo batata frita, alimentos calóricos e realmente isso é uma verdade. Eles passam o dia, muitos deles nessas redes sociais, isso é ruim não só porque não praticam atividade física, mas muitas vezes prejudicam a coluna cervical e muitas dessas crianças vão ter problemas no futuro na coluna cervical por conta de ficarem olhando a tela do celular o dia todo. Doutor Gustavo, o senhor concorda com esse ditado que diz que a pessoa deve tomar café da manhã como rei, almoçar como súdito e jantar como pobre? O senhor concorda com isso? Veja, qualquer tipo de dieta, João, desde que ela seja uma dieta equilibrada, balanceada, ela funciona. O problema é a pessoa fazer. Existe a dieta proteica, existe a dieta do Mediterrâneo, existe o jejum intermitente. Então, todas elas funcionam, mas geralmente a dieta, ela passa a ser, depois de algum tempo, uma coisa que é um pouco enjoado, comer sempre aquelas mesmas coisas. Então, assim, a dieta balanceada ao longo dos anos mostra que você perde realmente peso inicialmente, mas depois tende ao reganho de peso, que é uma coisa muito comum. Quando o senhor pega lá um cliente, o senhor libera no final de semana um docinho, um bolinho, libera? Eu sempre peço o seguinte, que a pessoa tenha uma balança em casa e se pese na sexta-feira e na segunda-feira. Porque aí ele vai bonzinho sentir, com ele, né? Bonzinho, ele né? vai sentir, na verdade, que qualquer saidinha a mais, ele ganha 1 a 2 quilos no final de semana. Então, assim, se for uma quantidade pequena de um doce dentro da sua dieta equilibrada, não teria nenhum problema. Mas o problema é que as pessoas exageram, né? A gente estava conversando um pouco atrás de que um refrigerante normal, ele tem equivalente a 7 colheres e meia de açúcar. O senhor não está mentindo, não? Como é um refrigerante 7... É a mesma coisa de 7... refrigerante de 350 ml. Isso foi também uma atividade que, na época que a gente era vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, a gente fez um copo e mostrava nos 350 ml que tinham 7 colheres e meia de açúcar num refrigerante normal, bem diferente do refrigerante dietético, que a quantidade de açúcar é extremamente pequena. Agora, doutor, já sou de convir
que esse setor da endocrinologista sofre muito com a picaretagem que tem nas redes sociais. As redes sociais, a internet oferece produtos, pílulas que o cara toma e perde não sei quantos quilos por semana, e é perigoso isso. O doutor Google não é um bom endocrinologista não, né? Não. Doutor Google, até às vezes, é até melhor do que dessa rede Instagram, que as pessoas fazem uma propaganda enorme, dizendo que vai fazer, aquele medicamento vai fazer um milagre, aí começa uma história bonita, demora uns 5 minutos contando a história, e depois mostram um medicamento que, na verdade, cientificamente não tem nenhuma comprovação maior que funcione. Então, realmente, é preciso ter muito cuidado com essas redes sociais, porque eles fazem uma propaganda realmente grande de medicamentos que não funcionam. E tem um chá, apareceu um chá aí que já matou 2 pessoas, né? O problema desse chá e de alguns outros produtos é porque muitas vezes eles colocam medicamentos dentro dessas substâncias e podem produzir falência hepática e, consequentemente, a morte. Então, é preciso ter muito cuidado com o que está se comprando, o que está se tomando. É por isso que tem que ter o papel da Anvisa em relação à liberação dessas substâncias que deixam, às vezes, muito a desejar e botam em risco a vida das pessoas. E a Sociedade Brasileira de Endocrinologistas age contra esses produtos? Age contra esses produtos, sempre está porque eu já trabalhei na nacional, na regional de endocrinologia. Antigamente era mais fácil, porque não tinha rede social. Mas hoje, com rede social, a gente tem que estar atualizando praticamente diariamente essas redes sociais com notas explicando que aquele medicamento não é saudável, é perigoso, apresenta risco, ou não foi estudado de forma suficiente. Então, tem que ter muito cuidado em relação a essas propagandas, e a gente está sempre na página da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, atualizando o que vem na moda, porque tudo é moda, né? Então, daqui a pouco é a moda do chá, é a moda do comprimido tal, e aí a gente vem sempre atualizando. Teve uma moda de você só comer abacaxi. É Dr. Cooper. Dr. Cooper acabou morrendo. Pois é, então assim... só comia abacaxi, né, Dr. Cooper? Então existe essa... Dr. Cooper tinha também um chá que se tomava, um shake que se tomava na hora do almoço, e esse shake levou algumas pessoas a ter problema de fígado sério. Então, assim, é preciso ter muito cuidado em relação a escolher só um alimento como fonte calórica. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Gustavo Caldas. Doutor Gustavo Caldas, a endocrinologia é mais conhecida por tratar de perda de peso, mas é uma especialidade muito ampla. Cuida mais de quê? Veja, a endocrinologia é uma especialidade que cuida de vários... cuida das glândulas endócrinas, ou seja, glândulas internas. Então, ela cuida da tireoide, que é uma glândula situada aqui no pescoço. Ela cuida do diabetes ou da diabetes, que é uma doença de alta prevalência que está se tornando uma epidemia também. Cuida de uma glândula chamada hipófise, que fica aqui no centro da cabeça. Cuida de uma glândula chamada suprarrenal, que fica em cima dos rins. Cuida da parte de ovário e de testículo. Então, é uma especialidade bem ampla. É uma gama enorme de patologias que vão ao endocrinologista, não somente pela questão da obesidade, mas, assim, muitos vão por conta de problemas de tireoide, que tem crescido muito nos últimos anos. Mas de cada 10 pessoas que aparecem no consultório do senhor, 9 é para perder peso, não? Não, porque, assim, eu trabalho muito com tireoide, mas pelo menos 5 são para perder peso. E, assim, eu sempre digo, olha, a dieta e o exercício físico são complementares. A gente não pode pensar que vai tomar uma medicação e que vai continuar comendo e bebendo do mesmo jeito, sem atividade física, e que isso aí vai fazer um milagre. Não vai fazer milagre nenhum. Há pessoas que, quando seguem a dieta, a mudança comportamental nos alimentos, a atividade física
e a medicação, esse responde muito bem. Agora, tem que testar qual dos remédios deve ser usado para que tenha bons resultados. E qual é a novidade que nós temos de remédio para emagrecer? Porque todo dia se fala, agora tem um nos Estados Unidos que custa R$6.000. Qual é hoje o remédio que o senhor mais está aconselhando para os seus clientes? Veja, existe um remédio que é uma injeção semanal, né, que existe também na forma agora, que foi lançado na forma oral, mas todos esses remédios, eles devem ser acompanhados com o médico, porque eles podem, no início, provocar um certo retardo do esvaziamento gástrico. Por isso que ele vem sempre de uma forma progressiva. A forma de injeção, ela começa com metade da dose, para depois chegar à dose plena. E o comprimido começa com a dose de 3 miligramas para chegar até 14 miligramas. E vai chegar no Brasil, foi aprovado agora recentemente, esse remédio subcutâneo, que é uma vez por semana, numa dose dobrada. Então, essa vai ser uma novidade que não chegou ainda no Brasil, mas já foi aprovada. Então, acho que discutindo a questão de preço na Anvisa. E vai chegar um outro remédio ainda, de um outro fabricante internacional, muito conhecido, e que esse promete uma perda de peso de mais de 20 quilos. Então, É assim, o sonho, né, não? porque assim, vamos ver o preço. Esse remédio está sendo tão usado porque esse remédio, na verdade, a maioria são utilizados para diabetes. Mas observaram que perde-se muito peso com essa medicação. Então, ela também é de forma progressiva e vai se aproximar essa medicação o que se obtém na cirurgia bariátrica. Então, a pessoa pode utilizar essas medicações, só que está sendo tão consumido nos Estados Unidos que eles não tiveram ainda demanda para trazer para o Brasil essa medicação. Olha, uma dúvida, algumas pessoas dizem que sim, outros que não. Não tomar líquido na refeição é bom? Veja, o líquido em si, ele diminui, ninguém sabe muito bem por quê, a fome. Então, o líquido em si não tem nenhum problema em ser utilizado durante uma refeição. Então, assim, e às vezes nos intervalos das refeições, quando a pessoa tem fome, eu aconselho tomar chá ou um refrigerante dietético. Agora, ter muito cuidado com os sucos, esses sucos especialmente que vêm em caixinhas, porque eles são muito calóricos. Então, assim, a laranja, um suco de laranja natural é saudável, mas é calórico. Então, assim, o pessoal achar que a fruta, eu vou comer fruta à vontade. Meu café da manhã tem uma salada de fruta, no almoço salada de fruta e de noite salada de fruta. Então, aquele gosto doce da fruta é uma chamada frutose que engorda tanto quanto o açúcar do açucareiro. E diz que a água com gás resolve gastrite, é verdade isso? Não é resolve, conversa. não, isso é conversa fiada. Doutor Google inventou isso. Doutor Google. Não é cientificamente comprovação nenhuma, não. Agora, doutor Gustavo, tomar água é importante? Mas tomar numa quantidade suficiente. Negócio de 2 litros por dia? 1,5, 2 litros é o suficiente, porque tem pessoas que têm uma situação chamada polidipsia psicogênica. É aquela pessoa que toma 7 litros de água por dia, passa o dia tomando água direto e aí não faz bem ao organismo, porque dilui alguns eletrólitos que a gente tem dentro da gente. Mas 1,5 litro a 2 litros não há nenhum problema não. Porque você botar os seus rins, se estiver funcionando bem, ele excreta normalmente. Agora, a prisão de ventre prejudica muito o regime? Veja, alguns remédios desses que a gente conversou, eles muitas vezes podem provocar prisão de ventre. E aí a gente sabe que quando você ingere menos caloria, menos alimentos, você tende a ter prisão de ventre. Então, às vezes, esses próprios remédios, eles já dão prisão de ventre e a gente às vezes já passa junto com o remédio, um remédio para diminuir a prisão de ventre. Agora, por que o doce é tão ruim, doutor? Doce, chocolate? Porque são bons, aí
tudo que é bom engorda, já diz Roberto Carlos, né? É porque são calóricos, né? O que importa é a caloria. Por exemplo, um chocolate dietético, ele tem tantas calorias quanto um chocolate convencional, porque no dietético ele tira o açúcar e substitui por gordura. Então o valor calórico é praticamente semelhante. Então, assim, tudo que é carboidrato vira caloria e, na verdade, todo o alimento que a gente come, ele vira açúcar depois de um tempo dentro da gente. E isso é que faz engordar. E agora está na moda sem lactose. Lactose engorda? Não, veja, a lactose eu trabalho muito com osteoporose, que é outra doença que o endocrinologista trata, é que as pessoas, ontem mesmo eu vi uma senhora que teve uma fratura vertebral, porque há 20 anos atrás ela teve um cálculo renal e o médico mandou suspender tudo que é leite e derivados. Resultado, ela terminou fraturando uma vértebra pela baixa ingesta de cálcio por dia. Porque o problema da lactose é que é mais frequente com o passar dos anos. Então, há pessoas que, com o passar dos anos, quando tomam um copo de leite, sentem um certo inchaço na barriga, mal-estar. Então, às vezes, você tem que suplementar com um comprimido antes de qualquer alimento rico em lactose, ou então fazer uso de substâncias que hoje já tem muito sem lactose. Então, essas casas especializadas nesses alimentos, eles têm muitos alimentos que não têm a lactase, que é a enzima, e aí você pode tomar. Agora, é muito importante frisar, João, que as pessoas têm que ter um aporte, especialmente as mulheres, de cálcio e vitamina D diário. E se elas não tolerarem, do ponto de vista de medicação à base dos laticínios, onde tem mais cálcio, elas têm que suplementar com algum comprimido para chegar a pelo menos 1 grama de cálcio por dia. É você fazer uma espécie de um inventário do que você come. Por exemplo, um copo de leite tem 250 miligramas de cálcio. A verdura que você come no dia a dia tem 200 miligramas, então já dá 450. Para chegar a 1 grama, tem pessoas que não conseguem chegar, e aí a gente suplementa com um comprimido e chega a 1 grama, que é o suficiente de cálcio por dia. Doutor Gustavo, e se chegar lá um paciente no seu consultório e diz, olha, doutor, eu não posso viver sem um pãozinho francês quentinho com pão. Não pode haver nada melhor no mundo, né? O que é que o senhor diz aí? Tire o pãozinho quente, Veja, é difícil porque pão é igual a açúcar. Então, assim, é difícil você, assim, recomenda então pelo menos o 12 grãos, que é sem açúcar, é uma fatia somente, reduz a quantidade. E tem um pão agora, não sei o quê, atrasada, fermentação atrasada. Tem, mas todo pão, ele é à base de amido. O amido é açúcar. Então, assim, uma dieta que é mais rica em açúcar, ela tende a ter mais dificuldade da pessoa perder peso do que uma dieta rica mais em proteína. A proteína é uma substância que vai virar açúcar depois dentro de você. Mas, pelo menos, assim, se você come uma quantidade de proteína de manhã, no almoço e no jantar, associado a uma pequena porção de carboidrato, talvez você tenha mais vantagem do que você fazer uma dieta com pão francesinho, bem quentinho, como você chamou a atenção. O senhor não gosta, não? Olha, eu já me acostumei a não comer. Tá certo. O problema é o costume. Se você se acostuma a chocolate, tem pessoas que chegam para mim e dizem, doutor, quantas calorias tem na sua dieta? Eu digo, tem tantas, 1.200, 1.500 calorias. Aí diz, doutor, então eu posso trocar tudo isso por chocolate? Então, assim, isso existe. Chocolate, né? É uma doença até, né? Tem pessoas que não conseguem viver sem chocolate. Realmente, é feito cigarro, é feito a bebida, essas coisas. Então, tudo tem que ser moderado, porque o chocolate, ele é muito calórico, né? Então, assim, vai fazer a pessoa engordar com mais facilidade. Tapioca e cuscuz engordam? Tapioca, cuscuz engorda. Eu vejo muito porque eu faço um ambulatório de diabetes gestacional e eu peço para elas trazerem, as senhoras, quem é diabetes gestante, trazerem um perfil de glicose que elas fazem para a gente ver, porque a criança
ela não pode receber um aporte de açúcar muito grande, porque tudo passa pela placenta e a criança engorda. Então, toda criança acima de 4 quilos, geralmente a mãe teve diabetes gestacional. Então, assim, a gente observa que quando come cuscuz e tapioca, a glicose vai lá para cima. Então, assim, é uma coisa que realmente tem uma caloria bastante significativa. E para terminar, no regime, a atividade física é fundamental, né, doutor? Mas assim, primeiro fazer uma atividade física que goste, porque se a pessoa... Tem muita gente, ontem mesmo teve um senhor lá que disse, doutor, eu paguei 12 meses de academia e só fui uma vez lá. Então, para essas pessoas eu recomendo contratar um personal trainer, porque aí a pessoa vai de todo jeito, sabe? Porque não é só o remédio, é a dieta balanceada e é a atividade física. Sem esses 3 pontos, não se consegue perder peso. E lembrar que a obesidade é uma doença crônica, que a pessoa possivelmente vai usar remédio por muito tempo. Até a missa do 7º dia. Até a missa do 7º dia é difícil, porque às vezes o remédio é caro, mas por um bom tempo vai usar sim. Nós queremos agradecer ao doutor Gustavo Caldas por essa verdadeira aula que ele nos deu, com informações importantes e principalmente esses novos remédios para ajudar as pessoas a perder o peso. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.